Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos encontrar o exemplo de diversas mães. Você lê o exemplo a respeito de Sara, Joquebede, você lê também a respeito de Maria, entre outras tantas. Mulheres que foram usadas pelo Senhor, mulheres que foram bênção na sua casa, foram bênção no seu lar, mulheres através das quais o Senhor fez uma grande obra. Assim, irmãos, é aquilo que o Senhor tem para cada uma de vocês que estão neste lugar. É a bênção que Deus tem para as mães que estão aqui, para as mães que nos veem, para as mães que nos ouvem. Eu quero falar que vocês são mulheres abençoadas, que o Senhor tem um propósito nas vossas vidas. E nós louvamos a Deus pelas suas almas. E hoje, amados, nós queremos meditar um pouco a respeito de Ana, a mulher do milagre de ser mãe. Uma mulher que desejava ardentemente em ser mãe, porém era estéril, e naqueles dias, amados, 3.000 anos atrás aproximadamente, uma mulher estéril era desastroso para o lar. Era uma situação vexatória, vergonhosa, e aquelas que eram estéril desejavam, talvez o maior desejo que tinham nas vidas, era o que? Pudessem procriar para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. E Ana, amadas, Ana era uma dessas mulheres que estava ali numa situação triste, abatida. Ela não tinha condições de dar filhos ao seu esposo. Ela não tinha condições de gerar filhos. A Bíblia diz que ela era estéril. Mas o Eterno tem o milagre para todas as mulheres e também para aqueles que desejam receber do Eterno alguma coisa. Basta que sigamos o exemplo de Ana, basta que o nosso coração esteja totalmente dedicado, consagrado ao Todo-Poderoso. E quando nós, irmãos, dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós veremos o poder de Deus que se manifestará de uma forma grandiosa, e a casa desses serão edificadas para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Nós vemos, amados, que a palavra de Deus nos diz que Ana ansiava por um filho. Ana ansiava por um filho. Nós precisamos ansiar por alguma coisa do Senhor. Nós precisamos ansiar pela bênção de Deus na nossa vida. Você tem desejado a bênção do Senhor? Tem que buscar. Tem que buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir ao Espírito Santo que tu venhas mover no nosso coração nessa noite, mover na nossa vida, para que nós possamos entender, Senhor, a condição, a necessidade de nos apresentarmos diante do teu trono, apresentarmos a nossa vida, e certos, ó Deus, que seremos atendidos por ti. Ó Deus amado, venha mover em cada vida, fala conosco, age neste lugar, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor. Abramos nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 ao 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 até o 10. Nos fala a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém, amados? Glórias a Deus. Irmãos, este foi o resultado de muitas orações. Este foi o resultado de vida dobrada aos pés do Eterno, do clamor, da dedicação, da consagração.
Um homem que ainda na sua adolescência, o Senhor o chamou, o Senhor o comissionou, o Senhor colocou nas suas mãos uma grande missão. Amados, a Bíblia diz que Samuel foi um dos primeiros profetas sobre Israel. Também foi o último juiz. Foi Samuel, amados, que ungiu a Davi como rei. Foi Samuel que agiu poderosamente naquela nação, que agiu ali de uma forma grandiosa, falando do amor, do poder e da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E tudo isso, irmãos, consequência de uma mulher que dobrou o seu joelho diante do Todo-Poderoso, consequência de joelhos calejados, de uma vida de busca, de uma vida de dedicação, de uma vida que queria um filho, mas não queria um filho apenas para dizer, eu tenho um filho, mas queria ter um filho para que fosse usado poderosamente pelo Senhor, que fosse instrumento nas mãos do Senhor. E assim foi com Samuel. Nasceu aquele filho, nasceu aquela criança, e ela cumpriu o seu voto ao Todo-Poderoso, e ao Senhor dedicou, e ele foi poderosamente usado pelo Mestre. Oh, glórias ao nome santo de Deus. Amados, nós vemos que a palavra de Deus é muito clara com relação à história de Ana. Ana casada com Eucana. Eucana tinha outra mulher chamada Penina. Naqueles tempos os casais precisavam ter filhos, e quando não tinham filhos, quando era o caso de esterilidade em um dos cônjuges, geralmente era tomada uma segunda esposa, e essa era a situação do lar de Ana. Porém, queridos, ela sofria com a sua rival, ela sofria com aquela que era esposa do Eucana, porque ela, amados, apontava, ela de certa forma escarnecia de Ana, mas Ana não desanimou, ela não parou, e ela buscou do Senhor o milagre para a sua vida. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oh, glórias! Irmãos, quantas vezes nós precisamos de uma bênção, quantas vezes nós queremos algo do Senhor, no entanto nós ficamos em nosso canto, nós não vamos ao encontro do Senhor, nós não batemos na porta do Todo-Poderoso, nós não recorremos àquele que pode mudar a nossa história. Ana não se contentou com a sua história, ela não queria ser apenas a concubina de Eucana, mas ela queria ser uma esposa que pudesse procriar, que pudesse gerar filhos. E o Senhor olhou para aquela mulher, e no momento da sua aflição, no qual ela recorreu ao Senhor, veja, no momento da aflição de Ana, ela não recorreu aos psicólogos da vida, ela não recorreu aos amigos, não recorreu ao seu pastor, naquele tempo não tinha, claro, mas não recorreu ao seu pastor, ela recorreu a quem? Ao Todo-Poderoso. Ela buscou do Senhor socorro, ela apresentou-se diante do Todo-Poderoso, e diz a Bíblia que Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oh, glórias! Quantas vezes, amados, nós precisamos tanto de uma bênção, não é verdade? Nós precisamos da bênção, nós queremos ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor, queremos ver filhos sendo resgatados do mundo, queremos ver os filhos renovados, restaurados. No entanto, nós não fazemos nada, nós não pagamos o preço, nós não temos disponibilidade nem mesmo de orar por eles. Mas a Bíblia diz que Ana ensinou-nos diferente, e ela deixou-nos um exemplo para que nós pudéssemos acessar a presença do Senhor e vermos a glória do Eterno. Quero falar para vocês, amados, se tu és uma mulher estéril, se você é um homem estéril, um homem que não produz, um homem que não tem feito nada para o Todo-Poderoso, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de restauração, ainda é tempo de mudança, porque o Senhor quer te fazer mãe de muitos filhos, pai de muitos filhos, talvez não biológicos, mas filhos na fé, homens aos quais você pregou o Evangelho, homens aos quais você falou do amor do Senhor, e homens pelos quais, diante do trono de Deus, de coração amargurado, esse amargurado é o coração triste, abatido em ver a situação desses, chorar diante do Eterno, clamar pela misericórdia do Senhor para com essas vidas.
Irmãos, o exemplo de Ana é necessário que seja observado na nossa vida. E vemos ainda, queridos, que a história não parou nesse ponto, mas ela dá prosseguimento, e o Senhor continua movendo na vida daquela mulher, o Senhor continua movendo poderosamente na vida dela, e ela, irmãos, tocada pelo Senhor, ela entendeu que era preciso fazer um voto diante do Todo-Poderoso, era preciso votar, fazer uma promessa, e ela colocou diante do Eterno o seguinte pacto. Ouça o que foi que ela prometeu ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oh glórias, oh aleluias, louvado seja o Senhor. Irmãos, como somos pequenos, como nós somos pequenos, amados. Nós queremos de Deus o poder, queremos de Deus a graça, queremos de Deus o mover, mas muitas vezes nós não temos coragem, a coragem que Ana teve, o desejo que ela tinha, ela ansiava por um filho, e nós não temos, amados, o desejo de pagar o preço para receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós. Talvez você de fato queira um filho biológico, o Senhor pode dar, mas talvez você queira outra bênção do Senhor. Ana, a bênção dela era o filho, mas você talvez queira outra bênção. O Senhor também tem reservado para você. Mas o interessante, amados, olha só o que Ana fez. Ouça a sabedoria de uma mulher que sabia edificar o seu lar. Ouça a sabedoria de Ana. Ela diz para o Senhor: olha, Senhor, se tu me deres um filho varão. Ana foi clara, ela queria um homem, um filho varão. Senhor, se tu me deres um filho varão, será dedicado a ti, será dedicado a ti. Oh glórias! Quantas vezes, amados, nós pedimos algo ao Todo-Poderoso e nem sabemos para que queremos aquilo que pedimos. Quantas vezes nós temos batido na porta do Senhor e batemos na porta do Todo-Poderoso e nem sabemos para que queremos a bênção. E quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós revoltamos contra Ele, nós deixamos de seguir o caminho que Ele tem proposto para cada um de nós, nós tomamos decisões, recorremos a outros lugares, batemos em outras portas, como se Deus estivesse nos outros lugares, mas o que Deus quer, irmãos, é um coração sensível à voz dEle, dedicado à voz dEle, pronto e aberto para ouvir a sua voz, para fazer a sua vontade. Oh glórias! Precisamos, amados, consagrar tudo quanto temos, a nossa vida e aquilo que temos pedido para o Todo-Poderoso. Ana fez isso, ela fez dessa forma, ela colocou diante do Eterno a sua necessidade. Ela era, irmãos, ela era ironizada pela Penina. Penina era a outra mulher de Eucana. Ela era ironizada. Naqueles dias, como eu disse antes, naqueles dias, uma mulher que não pudesse procriar era uma mulher totalmente estéril. As pessoas não olhavam para elas de uma forma muito boa. Ela não tinha uma boa imagem diante da sociedade. Era uma pessoa que sofria. E Penina, amados, aproveitava a oportunidade para ironizá-la, para pisar sobre ela, para envergonhá-la. Mas o Senhor, queridos, Ele tem a bênção e Ele pode colocar aqueles que o amam de pé, aqueles que olham para eles de verdade de pé e abençoá-los poderosamente. Mesmo que a sociedade olhe para você e aponte o dedo e diga que você não tem como receber, como Deus não pode agir na tua vida, que Deus não pode agir, não pode fazer por ti. Mas se tu creres, amado, se tu creres, verás a glória do Senhor, verás o poder de Deus, verás o agir do Eterno na tua existência. Ana, amados, Ana queria o seu Samuel, e ela falou para o Todo-Poderoso: olha, Deus, se tu me deres o meu Samuel, eu o consagrarei a ti. Muitas vezes, amados, nós queremos filhos e os buscamos,
No entanto, nós não os consagramos para o Senhor. Nós não cuidamos dele. Nós não damos a educação espiritual que precisam. Nós não ensinamos o caminho do Senhor. E quando crescem, desviam-se dos caminhos, o Senhor com certeza há de cobrar. Precisamos pegar o exemplo dessa mulher e dedicar, irmãos, os nossos filhos ao Senhor e ensiná-los como ela fez. Evidentemente que naqueles dias a melhor ação que ela poderia fazer era consagrar o seu filho, e isso levando ao templo e deixando aos cuidados de Eli, que era o sumo sacerdote daquela época. Ele era o sacerdote daquela época, e ali, queridos, ele foi criado segundo a lei do Senhor, segundo aquilo que Deus queria, e foi um homem doutrinado na palavra, que foi chamado pelo Senhor e que foi usado poderosamente pelo Mestre. Eu creio, amados, que Ana teve no mínimo 2 alegrias. Primeiro, ficou grávida. Segundo, pôde honrar o Senhor. Aliás, 3 alegrias no mínimo. E terceiro, viu o seu filho sendo usado pelo Senhor de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Oh, glórias ao nome santo de Deus. Naqueles tempos, amados, o juiz, nesse caso era juiz, ele era de certa forma o rei de Israel, era quem mandava em toda a nação, é quem dirigia a nação. Posteriormente veio Saul como rei, depois veio Davi, mas até então quem era a autoridade soberana em Israel era Samuel. Isso é a bênção de Deus, é o poder do Senhor. Ainda em 1 Samuel capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Oh, glórias! Queridos, a Bíblia nos diz que Ana estava andando pelo templo e ela orava baixinho, mas os seus lábios balançavam. E Eli olhou para aquela mulher e a viu andando de um lado para o outro e falando alguma coisa que não se ouvia. Ele concluiu que Ana estava bêbada. Ele concluiu que aquela mulher estava alcoolizada. Muitas vezes, amados, as pessoas olham para o servo do Senhor e têm uma imagem equivocada, uma imagem errada. Mas cabe a cada um de nós, amados, apresentarmos diante daqueles que são o nosso próximo, uma vida lavada, uma vida transformada, uma vida rendida aos pés de Cristo Jesus. Sermos exemplo, sermos pessoas que amem verdadeiramente o Todo-Poderoso, a ponto, amado, de deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo que aponte o dedo para ti e que falem de ti, mas que você tenha a resposta como Ana tinha, irmãos, como Ana tinha. E ela disse que ela estava orando o Todo-Poderoso, que ela estava falando com o Senhor. E nós precisamos falar para esse povo que nos conhecem, que nós andamos com o Todo-Poderoso e que os nossos atos são para a honra e para a glória do Mestre Jesus. No entanto, irmãos, o grande problema hoje, grande problema da igreja, é provar que nossos atos são de fato para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Eis o grande problema. Haja vista que as pessoas têm vivido para si própria, têm agido da forma que acham conveniente, têm tomado decisões nas quais o Senhor não é honrado. Mas precisamos entender que tudo quanto façamos é o Senhor o objetivo, é o Senhor o nosso foco, é para o Senhor, somente para o Senhor, apenas para o Senhor, para ninguém mais. E se assim agirmos, irmãos, nós vamos testemunhar diante dessa sociedade que o Senhor está conosco, anda conosco, e que o Senhor muda por completo a nossa vida, nos dando uma visão diferente. Evidente, amados, é evidente que Ana é um exemplo de mãe. Ana, ela experimentou o milagre de ser mãe.
Mas, para que ela pudesse receber na sua vida o milagre de ser mãe, ela experimentou primeiro uma unidade, uma comunhão. Ela conhecia, ela sabia quem era Deus, ela sabia quem era o Senhor. Ela tinha, amados, ela tinha experiências com o Todo-Poderoso. Precisamos dessas experiências com o Senhor. Precisamos dessa experiência com o nosso Senhor, porque quando nós a tivermos, e se você a tem, nada conseguirá te desviar do caminho do Senhor, nada te afastará da presença de Deus, e você será inabalável sobre a face da terra, porque tu servirás e serves com certeza um Deus vivo, um Deus que te coloca de pé, um Deus que te abençoa, um Deus que te abençoa, um Deus que abre portas, um Deus que te leva, um Deus que te dirige, um Deus que atenta para o teu coração e que responde o teu clamor, responde aos desejos da tua vida. Mas claro, irmãos, tudo isso, primeiro é preciso estar em comunhão com o Senhor. Se não houver essa comunhão com Deus, nós não seremos Anas, não seremos. Porém, continuaremos estéril, sem filhos, sem procriarmos, sem abençoarmos. Seremos apenas mais um motivo de escárnio, mais um motivo de gozação para as demais pessoas. Esteja atento a isso, esteja atento. Essa semana, amados, eu estava observando nessa cidade um jovem que se mostrava como crente, com todos aqueles trejeitos de crente, terno, gravata, aquela coisa toda, na rua, aquela coisa. Porém, está lá, mergulhado no pecado, agindo de forma errada. Não é isso que nós precisamos, amados. Não é assim que deve ser a nossa vida. Mas a nossa vida, ela tem que ser contínua, sempre, sem trejeitos de crente, sem jeito de crente, mas servo do Senhor, servo do Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus, levados, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não teremos jeitos de crente, mas de servo do Senhor, de filhos de Deus, e não nos desviaremos do caminho do Todo-Poderoso. Irmãos, quantas vezes você vê isso nessa cidade, não é verdade? Queridos, não é assim a nossa vida. Nós não vivemos em movimentos, nem pela aparência, mas vivemos com a vida fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Ana tinha a sua vida fundamentada no Senhor, foi ouvida pelo Criador, foi atendida pelo Criador e experimentou o milagre de Deus na sua existência. Aleluias, louvado seja o Senhor. Vemos ainda em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Oh, glórias! Nesse texto, amados, nós vemos que Ana responde a Eli e diz que a tua serva ache mercê diante de ti. E diz ainda que ela saiu daquele templo, mas ela saiu feliz, ela saiu alegre, porque ela tinha certeza que Deus ia ouvir, Deus ia mover na sua vida, Deus ia abençoá-la, Deus ia mudar o seu lar, mudar a sua história, mudar o seu nome, e assim o Senhor fez com ela. Amados, quando nós de fato temos comunhão com o Criador, conhecemos Deus de perto, nós temos convicção que Deus há de responder a nossa oração, há de responder o nosso clamor. Nós temos convicção e andamos nesta convicção, nessa certeza, porque nós não vemos, mas temos certeza que Deus move, que Deus trabalha, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer gerir e guiar-nos pelo nosso dia a dia, em nosso dia a dia. Irmãos, tudo depende de uma vida de dedicação e consagração ao Todo-Poderoso. Ana poderia ter feito muitos votos por aí, poderia ter batido em muitas portas, ela poderia ter usado as simpatias que com certeza naquele tempo existia, ela poderia ter lançado mão de outras fontes, mas ela sabia que ela tinha um Senhor que poderia atendê-la, e no tempo certo Deus moveu na vida dela.
que nós possamos ter essa convicção, amados, essa convicção que Deus tem a bênção para você, que Deus pode mudar. Você que tem filho que está nesse mundo, filhos que estão aí desviados dos caminhos do Senhor, bata na porta do Senhor, clame por Ele, pague o preço por Ele, ore por Ele, jejue por Ele, fale, testemunhe do amor de Cristo Jesus para essas vidas, e verás que Deus honrará a tua fé, honrará a tua existência, porque essa é a promessa de Deus para aqueles que creem. O nosso grande problema, irmãos, o nosso grande problema é que Deus tem promessas para aqueles que creem, mas muitas vezes nós não temos crido. Nós não temos crido. Mas as promessas são para aqueles que creem. Se você crê, você está apto a receber a promessa de Deus na sua vida. Aleluias, glórias ao Todo-Poderoso. Nos diz a palavra que Ana retirou-se de diante de Eli, certa que o Senhor ia honrar sua fé, honrar sua vida, e ela saiu dali feliz. O seu semblante já não era triste, o seu semblante já não era triste. Oh, glórias ao nome santo do Senhor. E a partir do versículo 22 até o 28, nós vemos que Deus moveu favoravelmente aquele lar. Deus moveu de uma forma favorável a Ana. Deus moveu naquela vida de uma forma poderosa. E diz, versículo 22, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, era comum àquele povo todos os anos apresentarem-se diante do trono para suas ofertas e para adoração. Porém, diz a Bíblia que Ana não foi, porque ela esperou o tempo em que Samuel fosse desmamado, e ela o levaria para todo o sempre à presença de Eli. Oh, glórias! Muitas vezes nós nos apegamos às bênçãos que Deus tem nos dado. Qual é a bênção? Qual é a bênção que Deus tem te dado? É a bênção financeira? São bens, imóveis? É a família? São filhos? São filhos? Nós nos apegamos tanto a estas coisas. Nós nos apegamos a isso. Mas veja a situação de Ana. Ela havia feito uma promessa ao Senhor, um voto. Olha, Senhor, se tu me deres o meu Samuel, eu o dedicarei a ti para todo sempre. O trarei para a casa do Senhor. E chegou o tempo, amados, em que aquele menino foi desmamado. E ela o levou e chegou diante de Eli e disse: Eli, é do Senhor, é para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Cuida dele, ensina, porque o Senhor tem propósito na vida deste. Oh, aleluias! É o desapego, amados, é o desapego. Certamente não foi fácil para Ana agir dessa forma, até porque ela viu em Samuel a glória do Todo-Poderoso. Certamente não foi fácil, mas ela tinha um compromisso com o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso compromisso com Deus é maior do que as bênçãos que Ele tem nos dado. E nós precisamos honrar o Senhor em todas as situações, em todas as coisas. Nós precisamos, amados, de um chamado desapego, desapegarmos das bênçãos que Deus tem nos dado, porque as bênçãos que Ele tem nos dado é para a honra e para a glória dEle próprio. Não é para a nossa exaltação, é para a honra e para a glória dEle próprio. E esse garoto foi apresentado ali no templo, diante de Eli. E Eli cuidou dele. E logo, irmãos, não passou muito tempo, o Senhor manifestou-se a Samuel e o chamou pela madrugada: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi até Eli. Pois não, Senhor, eis-me aqui. Mas não era Eli que estava chamando.
E chamou algumas vezes até que Eli entendeu: é Deus que está chamando, é Deus que te chama. E quando ouvires a voz, fala: eis-me aqui, eis-me aqui. E assim Samuel fez, amados. E o Senhor chamou e ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, glórias! Foi o início, irmãos, foi o início de uma decisão particular de Samuel em andar com o Todo-Poderoso, que o levou a viver todos os seus dias na presença do Mestre e ser usado poderosamente pelo Senhor. Nós precisamos fazer dessa forma, queridos. Quando o Senhor te chamar, bênção. Quando o Senhor te chamar, apenas responda: eis-me aqui, eis-me aqui. Apresente-se ao Senhor, porque Deus quer trabalhar através da sua vida. Deus quer fazer uma grande obra através da tua existência. Talvez, amados, até questionarmos: mas o Senhor, ela queria tanto um filho, ela dedicou ao Todo-Poderoso e ficou sem o filho. A Bíblia nos diz que ela teve mais 6 filhos, amados, mais 6 filhos. Eram 3 homens mais Samuel, e ainda mais 2 filhas. Glórias a Deus por isso. Uma mulher que era estéril, que soube buscar o Senhor no meio da sua aflição, no meio do seu momento difícil, que apresentou-se, pagou o preço do desapego, de deixar o seu filho no templo. O Senhor a honrou com mais 5 filhos, mais 5 filhos. É assim que Deus faz. Quando nós nos desapegamos das bênçãos que Deus tem reservadas para nós, que tem nos dado, o Senhor nos abençoa de forma infinita, grandemente, porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Deus tem prazer. E assim foi com Ana, irmãos, e assim foi com esta mulher, e ela teve mais 6 filhos, aliás, e ela teve mais 5 filhos, Samuel e mais 5 filhos. E assim o Senhor foi exaltado naquele lar, foi honrado naquele lugar. Amados, esta é a bênção de Ana, uma mulher que soube buscar o Senhor, uma mulher que queria ser mãe, uma mulher que queria ter filhos, uma mulher que queria bênçãos, uma mulher que precisava de um milagre. Talvez nós estejamos numa situação semelhante à de Ana, precisados de um milagre, precisados de filhos, precisados de bênção, mas não temos recorrido ao templo, não temos recorrido ao Senhor, não temos nos apresentado diante do Todo-Poderoso, não temos coragem de fazermos votos ao Senhor, promessas ao Senhor, promessas ao Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz ainda, irmãos, para que nós não nos deixemos levar pela empolgação e façamos votos ou promessas, mas que nós possamos fazer de uma forma racional ao Senhor, porque se nós fizermos, temos que cumprir para a sua honra e para a sua glória. Amém? 1 Samuel capítulo 3, versículos 8 e 10 diz: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Que a nossa resposta diante do chamado do Senhor seja: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Responda assim para o Todo-Poderoso. Saiba que Deus quer te usar de uma forma grandiosa. Deus usou Ana como a mulher que gerou a Samuel, um servo fiel, um servo útil para Israel. Foi uma mulher que foi instrumento nas mãos do Senhor, porém ela soube pagar o preço, dedicando a sua vida, consagrando a sua vida. Que nós, amados, entendamos essa verdade e que possamos consagrar continuamente a nossa vida para a honra e para a glória do Senhor, entendendo que não há nada mais importante a não ser servirmos ao Criador. Amém? Deus de amor, nós te louvamos, Pai, porque queremos colocar diante do teu altar a nossa vida.
Nós queremos, ó Deus, consagrar-nos a Ti. Nós queremos, ó Deus, declarar que a nossa vida a Ti pertence, que nós queremos viver exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória, e que Tu venhas, ó Deus, a falar, porque o Teu servo ouve, porque os Teus servos ouvem, Senhor. Ó Deus, fala conosco, nos chama, Senhor, nos comissiona, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, trabalha nossas almas, Pai, para que a Tua palavra fique gravada em nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias, amém, Senhor, aleluias, amém, amados. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 659.